Boa tarde a todos. Mais uma vez agradeço a essa casa de oração, a oportunidade de a gente falar sobre um tema ligado à doutrina espírita, que a gente possa refletir sobre um assunto que eu acho de muita importância, que eu intitulei como Obreiros do Bem. Por que eu chamei esse nome? Porque nós sabemos que a espiritualidade não improvisa. A espiritualidade, ela deixa tudo planeado, o seu trabalho. Então, a vinda de Jesus no nosso planeta, a vinda de Kardec na França, espíritos como Leon Denis, Camille Flammarion da França, Batuíra, que foi um português que foi para o Brasil, Elias da Silva também, um português que foi para o Brasil, que fundou a revista O Reformador, contribuiu na fundação da Federação Espírita Brasileira. Tudo isso não foi por acaso, tudo isso é planejado. A gente diz que o protetor de Portugal é Iléu, não é isso? E do Brasil é Ismael. São anjos que, evidentemente, têm todo um trabalho em conjunto para poder divulgar o cristianismo redivivo. Eu chamei então essa sequência que eu vou fazer de algumas palestras. Na última que eu vim aqui, eu falei sobre Allan Kardec. Hoje nós vamos falar sobre o Leon Denis, que também é chamado o apóstolo do Espiritismo. E depois nós sabemos que esse Espiritismo, que começou ali na França, foi para o Brasil principalmente, mas portugueses foram para lá, voltaram para cá, muitos estão voltando, inclusive encarnaram no Brasil, voltaram para Portugal, se juntaram com os portugueses, e Portugal tem um grande desenvolvimento da doutrina espírita, e muitos estão espalhando para outros países da Europa. Então tudo isso é um planejamento, e é importante a gente conhecer um pouco, pelo menos, sobre a obra dessas pessoas. Quem são eles? Então a gente muitas vezes não conhece. Já ouviu falar, Leon Denis foi um espírito importante, mas o que ele fez? O Batuíra, que é muito conhecido também no Brasil, qual foi a contribuição dele para a doutrina? Elias da Silva, né? São tantos. Quem foi Eurípides Barçanufo? Bezerra de Menezes? São todos espíritas, Caibach-Schutel, Anália Franco, que contribuíram, mas de que maneira? Então o meu trabalho, assim, muito simples, é estimular as pessoas que conheçam um pouco sobre esses espíritos que vieram para desenvolver, dar continuidade ao trabalho de Kardec, tá certo? Então, o Leon Denis nasceu em 1846, como vocês estão vendo, e desencarnou em 1927 na França. Ele nasceu numa pequena aldeia chamada Fougue, completou o curso primário aos 12 anos, e devido à condição difícil da família, de subsistência da família, ele não pôde continuar os seus estudos e teve que se dedicar ao trabalho. O pai, por muito tempo, era responsável pela uma estação ferroviária, pessoa que trabalha na estação, mas antes disso trabalhou com outras coisas. Ele foi pedreiro, ele trabalhou na Casa da Moeda, na França, e o próprio Leon Denis, quando era criança, ajudava a polir moedas. Então, um trabalho que ele fazia manual, isso ainda bastante criança, quer dizer, ele começou a fazer o seu trabalho bastante criança. E, aos 18 anos, ele tornou-se um representante comercial e viajava muito por diversas cidades, não só da França, mas de outros lugares, e vendendo um produto, e manteve essa profissão até a sua reforma. Então, ele era um representante comercial. Depois, evidente que ele foi se dedicar à divulgação e escreveu muitas obras espíritas, não é isso? Gostava muito de ler, adorava música, e já lá, bem idoso, ele diz que já aprendeu, tinha dificuldade, né? Já perdeu bastante parte da sua visão, e aprendeu a tocar piano, tocava algumas áreas no piano, quer dizer, uma pessoa que estava sempre com trabalho, sempre se desenvolvendo, nunca parando, não é? Ainda jovem, Leon Denis começou a ter problemas na visão, como eu disse, e foi se agravando com o passar do tempo. A partir de 1910, ele estava quase que completamente cego,
aprender o Braille, que é o sistema de leitura, para ele poder continuar lendo. Muitas vezes as pessoas, chega um problema como esse, um problema físico, da visão ou da surdez, e muitas vezes param, né, e não conseguem mais desenvolver. Ele não, ele continuou, aprendeu o Braille para poder continuar as suas leituras. Era auxiliado principalmente por uma secretária, que é chamada Claire Bumar, que o acompanhou nos últimos 17 anos da sua vida. Então essa secretária, ela é muito importante, porque ela escreveu, né, um livro chamado Leon Denis na Intimidade. Quer dizer, ela conheceu bastante ele. E é curioso que a gente lendo a história dela, essa secretária dele, ela queria conhecê-lo, que já conhecia alguns escritos dele, mas não o conhecia pessoalmente. E ela ficava assim ensaiando, vendo o dia que ela poderia ir procurar para conhecer. Ela queria conhecer o Leon Denis. Aí ela viu uma notícia de jornal que Leon Denis havia falecido. Ela falou, e agora, né? Eu queria conhecê-lo. Aí depois ela foi ver, era um homônimo, era alguém que tinha o mesmo nome, mas não era ele. Então ela ficou, puxa vida, eu ainda posso conhecê-lo, né? E teve contato, foi lá, ele recebeu muito bem ela. Depois, um certo período, uma pessoa que auxiliava o Leon Denis teve que sair da França e ela pediu e ficou no lugar como secretária. Então acompanhou ele até o final da sua vida aqui, né, na França. Essa obra que ela escreveu, Leon Denis na Intimidade, foi prefaciada pelo famoso escritor inglês Arthur Conan Doyle, que também conhecia bastante coisas da doutrina espírita, do espiritismo, inclusive passou para o inglês uma obra de Leon Denis, que é Joana d'Arc, Médium, né? Ele passou para o inglês essa obra, admirava muito o trabalho de Leon Denis, também como escritor, certo? Como é que ele teve contato com o espiritismo? Ele disse, né, essas são palavras dele, eu estava mais ou menos com 18 anos, quando em 1864, passando um dia por uma das livrarias, né, nas principais ruas da cidade, ele viu lá, numa estante, o Livro dos Espíritos. Comprou o livro e foi para casa para ler escondido da mãe. Né? Mas depois ele descobriu, curioso, detalhe, ela havia encontrado o seu segredo, né, e também começou a ler a obra, como se tivesse escondido também. Né? Então os dois, um escondendo do outro, achei curioso isso que ele disse, e ela se convenceu, como eu, né, como o próprio Leon Denis, pela beleza, a grandiosidade dessa revelação. Quer dizer, a maioria, como todos nós, fomos criados no catolicismo, alguns no protestantismo, e não vai aqui nenhuma crítica evidente a essas religiões. O espiritismo abraça todos, jamais um espírita vai ficar fazendo proselitismo para que, largue a sua religião, vem para o espiritismo. Isso não vai acontecer jamais. O espírita não vai fazer isso. Todas têm o seu caminho e nós temos o nosso caminho. É isso? À medida que a gente vai amadurecendo, vai mudando de opinião, e foi evidente que aconteceu depois com o próprio Leon Denis, após ler o Livro dos Espíritos. E olha o que ele comenta sobre os Espíritos. Nele encontrei a solução clara, completa e lógica acerca do problema universal. A minha convicção tornou-se firme. A teoria espírita dissipou a minha indiferença e as minhas dúvidas. Porque é natural, na juventude você começa a querer questionar, querer perguntar, querer saber das coisas, vai conversar com o padre, vai conversar com o pastor, vai conversar com o outro, algumas respostas são dadas, mas de repente você ouve, não, isso é um mistério de Deus, né? Isso é um mistério, isso aí é um dogma, ninguém pode perguntar, isso já é assim mesmo, mas não tem uma explicação? Não tem explicação. E a doutrina espírita, ela explica as coisas, não tem mistério. É isso, nós podemos, e é uma leitura que a gente consegue entender o Livro dos Espíritos, perguntas e respostas, não é? A gente pode ler e refletir sobre esse assunto. Bem? Em 1867, 3 anos após conhecer o Livro dos Espíritos, Leon Denis teve o primeiro contato com Allan Kardec. Interessante isso aí, ele não conhecia pessoalmente o Allan Kardec, ele morava numa pequena cidade, né? Isso, o Kardec vivia em Paris, mas um dia o Kardec foi numa cidade menor, né? Foi fazer uma palestra e ele soube, e nessa época, para você se reunir, você tinha que pedir autorização, né, do Estado para poder fazer uma reunião que tinha muitas pessoas. E aí arrumaram um salão enorme para que o Kardec falasse,
e todo mundo já preparado para ir. Na última hora deram a notícia, olha, não vai poder acontecer essa palestra aí. E aí ficaram, puxa, e agora o que vamos fazer, né? Conseguiram um amigo que tinha uma casa muito grande, que tinha um quintal enorme, e aí foi lá o Kardec, e o Leon Denis narra, são palavras deles, éramos aproximadamente 300 ouvintes, 300 pessoas, em pé, apertados de encontro às árvores, sob a claridade das estrelas, a voz doce e grave de Allan Kardec fazia-se ouvir. Podia-se ver a sua fisionomia, iluminada por uma pequena lâmpada colocada sobre uma mesa no centro do jardim, proporcionando um aspecto fantástico. Foram-lhe postas várias perguntas e ele respondia com bondade, sorridente. Então estava ali, deu a sua palestra, perguntava, ele respondia. Não é isso? Tinha muita facilidade, porque ele era um professor, tinha facilidade de explanação, de compreensão. Não é isso? Agora, em 1882, marcou em realidade o início do apostolado de Leon Denis, durante o qual teve que enfrentar sucessivos obstáculos, o materialismo e o positivismo, que olham para o espiritismo com ironia e risadas, e os crentes das demais correntes religiosas que não hesitam em aliar-se aos ateus para o ridicularizar e enfraquecer. Leon Denis, porém, como bom paladino, enfrenta a tempestade. Os companheiros invisíveis colocam-se ao seu lado para o encorajar e exortá-lo à luta. É lógico, é evidente que uma doutrina nova ou algum conhecimento novo da ciência, os cientistas ficam, vamos ver se isso é real mesmo, por enquanto, será que vou ter que mudar os paradigmas das coisas? Imagina uma doutrina também chegando, é isso? Naquela época, e teve ataques de tudo quanto é lado, mas e aí vem aquela história que eu disse, a espiritualidade já sabia disso, já sabia que haveria obstáculos para essas pessoas, mas eles foram amparados, como disse, apoiados, inspirados pela espiritualidade maior. Foi no ano de 1882 que Leon Denis teve contato com o espírito que iria acompanhá-lo durante meio século. Olha só, quem foi o espírito? Jerônimo de Praga. Quem foi esse espírito? Foi discípulo de Jan Hus, reformador religioso tcheco. E segundo, eu já li, é o comentário corrente, que Jan Hus foi Kardec. Então repare que existe toda uma sequência, as coisas têm uma norma, têm uma continuidade, não é isso? Então há uma continuidade. Então esse vai ser o espírito que vai principalmente apoiá-la. Como ele diz, vai meu filho, pela estrada aberta diante de ti, caminharei atrás de ti para te sustentar. Se a pessoa está realmente imbuída de trabalho, se está imbuída de fazer o bem, se está imbuída de divulgar uma doutrina que é para o bem, ele vai ter apoio da espiritualidade maior, dos espíritos que também querem isso. Se nós queremos fazer coisa errada, nós também vamos ter um apoio de espíritos que querem isso. É uma questão de sintonia e a lei de atração, não é? A partir de 1884, achou conveniente fazer palestras visando a maior difusão das ideias espíritas. Escreveu em 1885 o trabalho O Porquê da Vida, no qual explica com nitidez e simplicidade o que é o espiritismo. Leon Denis não tinha formação acadêmica, foi um autodidata, mas falava com fluidez, tinha muita facilidade também, assim como Kardec, para explanar. E aqui nós vamos ouvir comentário de pessoas que assistiram suas palestras. Olha só. Este homem, de aspecto muito modesto, terminou por se tornar soberbo. Sua palavra é quente, vibrante e arrebatou a assistência. Por vezes ele toca o sublime. É um maravilhoso apóstolo. Isso é um comentário de uma pessoa. Carta recebida após a conferência para 800 pessoas que o Leon Denis fez. Olha a carta. Alcançaste um raro e legítimo sucesso em nossa cidade, onde vosso nome será conservado como sinônimo do orador delicado e elevado. Fizeste muito bem aqui, e torna-se necessário a um grande número de pessoas ouvirem em suas almas inquietas vossa doce, maravilhosa e tão consoladora linguagem. Porque, assim como hoje,
como todos nós que corremos, vamos atrás de uma casa espírita, por muitos motivos, geralmente por perda de entes queridos, querer conhecer, ou muitos por curiosidade. Naquela época também, e naquela época passaram principalmente ali no começo, a Primeira Guerra Mundial, de 1914, 1918, depois teve a Segunda Guerra Mundial, eram muitas pessoas que perderam os maridos, perderam os filhos, pessoas sofrendo com a perda de filhos na guerra, e de repente eles encontravam uma pessoa como Leon Denis, que falava, olha, o seu filho está vivo, assim como Chico fazia com as suas cartas às mães, seu filho está vivo, ele pede que você não chore tanto por ele, porque as lágrimas que você chora, de rancor, pedindo explicação para Deus, muitas vezes injustas, marcam muito ele quer que você lembre dele dos momentos felizes. Então isso chegava também para Leon Denis, ele recebia muitas cartas e respondia, né? Nós vamos ver isso. Olha só, ele escreveu Cristianismo e Espiritismo, depois da morte, que é uma das obras mais lidas, né, dele, Espíritos e Médiuns, Joana d'Arc, Médium, No Invisível, O Além e a Sobrevivência do Ser, o Espiritismo e o Clero Católico, o Espiritismo na Arte. Então, esses são algumas obras, além de escrever artigos, etc. Mas são livros que, né, continuando, O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, O Grande Enigma, O Mundo Invisível e a Guerra, O Porquê da Vida, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, outra obra bastante conhecida, O Progresso, Provas Experimentais da Sobrevivência e Socialismo e Espiritismo. Ele sabia também que outros espíritos da Europa, espíritas da Europa, também tinham curiosidade, recebia as pessoas na sua casa para falar, para discutir sobre a doutrina e a sua divulgação, né? Olha que eu falei. Leon Denis recebia diariamente muitas cartas de diversas partes do mundo, entre elas cartas de agradecimento por ter conhecido os livros de Denis, que serviram de consolo nos momentos difíceis de sua vida, principalmente quando da perda de entes queridos, como eu comentei. Muitos pediam autorização para traduzir suas obras para a língua da sua pátria, permitindo assim que mais pessoas pudessem constatar que a vida continua após a morte física e seus entes queridos estavam vivos. Olha o consolo. Então, há pessoas lá da Bulgária, da Tchecoslováquia, pediam autorização para ele, posso traduzir essa sua obra para minha, né? E ele assim o permitia. Com isso, mais pessoas poderiam ter o conhecimento da doutrina dos Espíritos, essa doutrina consoladora. Venerado Mestre, outra carta. Há 2 anos e meio que perdemos nossa filha única, nossa filha bem-amada, e mergulhamos, meu marido e eu, em um desespero sem limites. Ela era toda a nossa felicidade, todo o nosso amor, e nesse amor toda a nossa vida foi concentrada. Para que viver quando não se tem objetivo? Por que trabalhar e lutar? Então, quando a dor chegou ao seu cume, quando a consolação não chegava de nenhuma parte, mesmo da religião na qual nós a procurávamos, ouvi em meu foro interior uma voz que me dizia: lê o livro Espíritas, lê as obras de Leon Denis. E eu obedeci a esta voz. Então, caro mestre, vossas admiráveis obras iluminaram minha alma com um raio de esperança. Eu concebi que a vida não é um acaso fortuito, mas que ela é governada por leis imutáveis e justas. Estou convencida no presente de que não estou separada de minha filha querida, senão por algum tempo, e que nós nos reencontraremos na vida do espaço, bem melhor, bem superior àquela da Terra. Olha, imagine o Leon Denis receber uma carta dessa. Quer dizer, aí ele tem consciência do trabalho dele. Por isso que eu chamo obreiro do bem. São obreiros do bem. Estão com essa missão, através da sua palavra, do seu texto, do seu conhecimento, ele divulgar esses conhecimentos, não é isso? Ele sentiu o dever de dar uma satisfação a todos os seus correspondentes. Jamais uma única carta deixou de ser respondida. Olha só, respondia essas cartas.
Era ele humilde a tal ponto que, quando precisava transcrever as cartas recebidas, retirava os comentários religiosos à sua pessoa, deixando apenas o assunto referente à doutrina espírita. Olha, então ele recebia uma carta, né? A pessoa elogiava ele, porque você é um santo, você é isso, você é aquilo. Aí falava, ele quando ia publicar essa carta, tirava essa parte elogiosa, colocando apenas o texto importante para ser refletido, para ser discutido. Isso mostra como era Leon Denis. Não estava em busca de promoção pessoal, certo? Ele queria cumprir aquilo que ele achava que devia fazer, que era trabalhar no bem e divulgar a doutrina dos espíritos. Bom, ele é considerado o continuador de Kardec. Aliás, alguns já dizem que, Kardec perguntou isso aí uma vez para os espíritos. Mas e se eu não conseguir a minha missão? Não é? Que eu posso não suportar essa missão de ser, né, o que vai fazer a codificação da doutrina espírita. Os espíritos responderam, arrumamos outro. Que a obra não pode parar. Se ele fraquejasse, há uma grande possibilidade, que eu já li, que seria o Leon Denis. Estaria ali na fila, né, para ocupar o espaço caso Kardec falhasse. Mas não aconteceu. Kardec foi até o fim na sua missão. Certo? Ele é considerado continuador de Kardec e grande divulgador da doutrina espírita, principalmente no seu aspecto filosófico. Isso é importante. Tá? O aspecto filosófico do pensar, né, de onde viemos, para onde vamos, qual que é o nosso destino, a questão do livre-arbítrio, esses tipos de coisas, esses pensamentos, tudo ligado à filosofia. Esse é o grande trabalho, um dos grandes trabalhos do Leon Denis. No entanto, também trabalhava com práticas espíritas em sua própria casa. Ele não era só um teórico, ele trabalhava também com práticas espíritas. Alertava aqueles que vinham nas sessões mediúnicas apenas brincadeira, curiosidade e passatempo. Olha só, hoje nós sabemos isso da doutrina espírita. As pessoas que querem trabalhar na doutrina, primeiro, recomenda-se não fazer em casa isso, trabalho mediúnico, porque a gente não está preparado. Aqui é o lugar de fazer um trabalho mediúnico, que é uma casa preparada para isso. Não é? E nessa época de Leon Denis, tinha muito, lá nós vimos isso aí quando falamos sobre Kardec, das mesas girantes. As pessoas chegavam nos salões de festa, como se fosse festa, assim como tinha um parque de diversão e tinha festa, eles faziam os contatos com os espíritos através de batidas na mesa, e as pessoas se divertiam com aquilo. Eram coisas frívolas, coisas fúteis, mas depois aquilo começou a se transformar em algo sério e as mesas foram parar na psicografia, onde os espíritos se manifestavam de modo mais sério, tá certo? Então, mas ele alertava, olha, não pode se brincar com mediunidade, não pode, por quê? Porque você vai atrair espíritos desse nível. Olha que ele diz, se a curiosidade, a frivolidade, a brincadeira se misturam a essas experiências, aqueles que a elas se entregam se tornam presa dos espíritos materiais e levianos que se mantêm nos planos mais próximos da Terra. Olha aí, é claro, ele explica isso aí. Se você vai fazer brincadeira com isso, você vai ter a proximidade de espíritos que querem brincar. Não espere deles respostas sérias. Você vai falar, eu preciso que alguém, eu preciso de tal coisa. Eles vão falar o que fazer. Eu preciso, aquela pessoa me abandonou, eu quero que ela volte para mim. Eu vou dar um jeito. O espírito vai falar que vai dar um jeito. Porque ele não está com compromisso nenhum. Não tem essa preocupação. Então, Leon Denis alertava. Leon Denis interditava a experiência solitária e aconselhava todas as práticas em um pequeno número íntimo, composto de 3 a 5 pessoas reunidas em um desejo comum de se instruírem. Então, quando você faz na sua casa o Evangelho no Lar, é uma reunião que você faz com o objetivo de estudar o Evangelho, mas com certeza você está higienizando a sua casa, você está atraindo espíritos benévolos para aquela pequena reunião. Mas não é uma reunião mediúnica. Recomendava ainda que para se aventurar na prática espírita é necessário conhecer a teoria. Tem que conhecer realmente. Tem que estudar a doutrina espírita para fazer esse tipo de trabalho. Além disso, ter equilíbrio, prudência, ponderação, julgamento seguro, espírito crítico, agudo e seriedade. Olha quantos adjetivos que ele usou ali para quem se quer aventurar
a trabalhar na prática mediúnica, tá certo? Olha como era a opinião dele sobre a pena de morte. Leon Denis, que não era favorável à pena de morte, um dia ele fez parte de um júri. Olha só, ele foi fazer parte de um júri para decidir sobre a vida e a morte de uma pessoa. Ele não temeu expressar seus sentimentos a esse respeito e foi ouvido pelos jurados com muita atenção. Olha o que ele disse: matando o corpo, não matais a alma de um assassino. Disse-lhes: e libertais forças maléficas, que de retorno ao espaço continuarão em atividade prejudicando os vivos de uma maneira muito mais intensa. Olha, julgamento de uma pessoa por triplo assassinato. Olha o que ele disse: você matou pessoas, não resolveu o problema. Resolveu aqui, aparentemente, mas não resolve. Porque aquele espírito ele vai continuar do outro lado, e se ele está com ódio de alguém, não só dos seus executores, mas das pessoas ligadas, inimigos, ele vai continuar com aquele ódio. Não é isso? Então isso é uma coisa que Leon Denis sabia e alertava sobre isso. Então ele não era favorável à pena de morte. É isso? E aí eu vou também dar uma opinião pessoal. Eu tenho um irmão que agora já está reformado, mas que era juiz, e eu perguntei para ele se ele era a favor da pena de morte. Ele falou não. Eu falei por quê? Ele falou porque a justiça erra. E se tem uma pessoa presa e a justiça errou, você pode soltar o preso. E se você condenou à morte? Não tem reparo, não é? Além disso, tá? Em 1927, né, depois do seu desencarne, 3 meses após o seu desencarne, olha só, né, ele morreu, antes dele morrer, ele estava escrevendo. Ele estava preocupado com a publicação das obras. Ali no leito, já para desencarnar, ele chamou a secretária dele, as pessoas, falou: olha, vê se está certo lá, se vai ser publicado aquele livro. Quer dizer, até na última hora ele estava trabalhando. Esse era o Leon Denis. Então, 3 meses após o seu desencarne, que também não é comum acontecer, o espírito desencarnar e logo já dá uma comunicação, né? Bezerra também fez isso, foi rápido, né? Olha o que ele diz, olha a carta psicografada dele, que eu também fiz questão de colocar na íntegra. Minha prezada senhora Renê, a impressão que tivestes pessoalmente entre as 8 horas e 9h15 da noite de 12 de abril é naturalmente em decorrência do êxtase, do desdobramento, da alegria, do deslumbramento e da luminosa vertigem que eu mesmo senti trocando de mundo. Por que aconteceu isso com ele? Primeira coisa, ele merecia isso. Ele merecia isso. A vida dele foi um trabalho do bem. É evidente que ele vai recebido por um plano compatível com a sua frequência, com o seu padrão vibratório. E vai ser recebido por pessoas que comungam também com essa sintonia. Da vida terrestre com seu movimento orgânico, à vida do espaço com sua sensação radiosa, há forçosamente na mudança das situações um ponto morto que fica em suspensão em maior ou menor tempo, conforme a evolução, estado da alma e a observação do indivíduo. Também vai depender da nossa condição, o quanto a gente é apegado aos bens materiais, o quanto a gente é apegado às coisas aqui, aquele apego de propriedade dos familiares. É difícil a gente falar isso, mas é real. Nós não temos propriedade alguma. Os nossos filhos não são nossos. É isso? Eles foram encaminhados através da gente aqui para continuar o seu trabalho. As propriedades que nós temos, todos sabem, elas são imateriais, não são materiais. Os sentimentos, nossos conhecimentos, isso, as nossas emoções, isso são as nossas propriedades. Continuando, após o momento em que pararam os órgãos que animavam o meu pensamento humano, no minuto em que despertei para a luz do além, tive uma espécie de sonolência, de sono hipnótico. Senti-me como que entorpecido por condensações de vapor que formavam em torno de mim algo como um casulo fluídico. Meus queridos e bons guias trabalhavam. Depois, minha respiração deixou meu envoltório carnal e como um débil fio desligou-se sem choque. Porque ele estava doente. É como se fosse uma vela que vai se apagando, não é? Essa morte dita como morte natural, posso dizer que seria mais indicada para nós.
Senti então todo o meu ser dilatado, vaporoso, atraído como por mãos invisíveis, que não eram senão os pensamentos de meus guias. Esses pensamentos se concretizavam e tocavam meu espírito sob a forma de emanações luminosas, refletidas pelo perispírito de meus entes queridos desencarnados. Meus entes queridos desencarnados que estavam lá já à espera dele, não é? Eu flutuava em derredor deles como o pássaro que sai do ovo, mas que é frágil e dá seus primeiros passos em vossa terra. Havia deixado minha casa carnal, ensaiava as primeiras evoluções no mundo da luz, domínio maravilhoso criado por Deus. Mais do que nunca, meus amigos, sei agora que todo ser humano rompe sua carcaça física com maior ou menor dificuldade, de acordo com a sua evolução e conforme o grau de fé e de confiança que tenha na bondade e na justiça de Deus. Leon Denis, Revista Espírita, em outubro de 1927. Está aí, né, as obras que eu me baseei, né, da Bomar primeiro, Gaston, o Apóstolo do Espiritismo, Correio Fraterno também, edição de setembro, biografia de Leon Denis. Isso, meus amigos, é para que a gente possa pensar, também refletir, que por mais que a gente faça um trabalho pequeno, se quando a gente conversa com uma pessoa, que você ajuda aquela pessoa numa conversa, estamos contribuindo com o trabalho do bem. As nossas ações nunca são esquecidas, jamais são esquecidas. Qualquer ação que fizemos, tanto como para o bem, como para o mal. Evidente que a doutrina espírita, como tantas outras religiões, estimulam o trabalho no bem e o enriquecimento nosso espiritual. Muito obrigado.